Quando o amor se projeta, a graça soberana assume o controle. Esta mensagem intitulada Quando o amor se projeta, a graça soberana assume o controle, When Love Projects Sovereign Grace Takes Over, foi pregada pelo irmão William Marion Branham e publicada em um livro intitulado O 11º Mandamento, que era distribuído nos anos 50 nas campanhas Branham. Boa noite, amigos. Eu gostaria de falar a vocês nesta noite sobre o tema Quando o amor se projeta, a graça assume o controle. Extraindo o meu texto de São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa escritura trata do amor e sabemos que não há poder ou ensino ou regra que se sobreponha ao amor cristão de Deus. Ninguém pode explicar o amor de Deus, embora muitos tenham tentado. Os poetas e compositores falharam, e nós, como ministros, pregamos o amor de Deus, mas não podemos explicar completamente o seu maravilhoso amor. Um poeta escreveu sobre o amor de Deus assim: se todos os oceanos fossem tinta, e o céu fosse um pergaminho, e cada haste na terra fosse uma pena, e cada homem um escritor profissional, para descrever o amor de Deus nas alturas, se esvaziaria e secaria o oceano, nem poderiam os rolos de pergaminho contê-lo todo, ainda que estendidos por todo o céu. Eu sempre pensei no grande poeta que escreveu isso, desde quando pela fé eu vi aquela corrente que flui das tuas feridas abertas, o amor redentor tem sido meu tema e será até eu morrer. Eu penso que se existe uma coisa necessária na grande igreja universal de Deus nesta noite, é o amor. Nós não precisamos de nossos dons e emoções tanto quanto pensamos que precisamos, embora eles sejam maravilhosos e damos louvor a Deus porque os temos, mas se esses dons não são governados pelo amor, eles não são eficazes. O amor deve governar o lar. Um lar que não é disciplinado pelo amor não é muito um lar. Se o marido e a mulher não se amam solenemente, não podem confiar um no outro. Lembre-se, o amor é a força mais poderosa do mundo, e em vez de repousar nossa fé em alguma emoção, tudo bem quanto a ela, eu em algum dom, tudo bem quanto a ele, como gritar ou falar em línguas, etc., devemos descansar nossa fé no amor de Deus. Temos que voltar a este princípio, o amor em primeiro lugar, depois essas outras coisas. Se fizéssemos isso, nossas igrejas progrediriam muito mais rápido porque Deus é amor. Agora, a palavra amor tem dois significados diferentes, com dois termos diferentes para descrevê-la. No grego, um tipo de amor é chamado phileo. Esse é o amor natural que você tem por sua esposa, mas o amor ágape significa amor divino. E esses dois tipos de amor são opostos entre si. Por exemplo, com o amor que você tem por sua esposa, se um homem a insultasse, você o mataria no local? Isso seria amor filial. Mas com o amor ágape, ou amor divino, você oraria pela alma perdida daquele homem. Essa é a diferença.
tenho quase certeza de que muitos de nós fomos enganados por ter amor filial, pensando que era amor ágape. O amor filial é intelectual, enquanto que o amor ágape vem do coração. O amor humano, ou amor afetuoso, é da mente. O amor de Deus é do coração. Agora, o amor filial sempre duvidará e questionará, mas o amor ágape sempre descansará e estará em paz. O amor humano está sempre raciocinando. O amor de Deus nunca usa o raciocínio. O amor divino talvez esteja em sua confiança e ele produz fé quando você realmente ama com o amor de Deus. Muitos que estão aqui nesta noite podem dizer: você quer dizer que vai ler apenas esse pequeno versículo das Escrituras e isso é tudo? Oh, mas, meus amigos, há o suficiente neste pequeno versículo das Escrituras para mandar você para o céu ou condená-lo ao inferno para sempre? Sua atitude em relação a essa pequena escritura selará o seu destino eterno. Então, vamos agora pensar sobre essa escritura por um instante. Como a escritura é pequena, há muitas pequenas coisas que podemos fazer nesta vida. Mas Jesus disse que se você der um copo de água fria em meu nome, você será recompensado. Estou tão feliz que Ele vê as pequenas coisas que fazemos. O amor é uma força poderosa, e quando o amor é projetado, e quando chega ao fim de sua força, então a graça soberana o levará dali em diante e concederá o objeto que o amor pediu. Essa é a razão por que temos um Salvador esta noite. Deus amou o mundo de tal maneira e seu amor, sendo projetado para o mundo, produziu um Salvador. Deus queria tanto ver você bem que seu amor saiu e produziu uma expiação pela sua doença, como também pelos seus pecados. Foi o amor de Deus que o constrangeu a fazê-lo. Nada é maior que o amor. Ele traz confiança, traz fé, traz perdão. O amor não tem medo. O amor expulsa o medo. Eu tenho encontrado muito medo entre os cristãos. Isso não é certo e não deveria ser assim. O medo é a falta de confiança. Mas se você ama e tem confiança, você lançará fora o medo. Deus quer que você tenha amor e confiança nele, e isso vai afastar seus temores e trazê-lo para servi-lo com um amor maior. O amor não é baseado em leis legalistas que temos que guardar. O amor é baseado na fé uns nos outros, fé em Deus, confiança em Deus, confiança em Deus. E eu lhes direi isto, meus amigos: quando o amor de Deus entrar em seu coração, você não sairá por aí ferindo ou sendo ferido. Quando você crê em Deus, realmente crê nele, e se casar com ele, você morre para as coisas do mundo. Então, Deus projeta seu amor, e seu amor faz de você o que você é. Eu desejo lhes contar um testemunho pessoal de algumas das minhas experiências com amor. Minha vida não é mística como as pessoas pensam, não. Seu amor, essa é a coisa principal, é amar a Cristo. Não apenas dizendo que ama, mas do seu coração amando-o. Tenho visto o mais cruel dos demônios ser conquistado. Tenho visto animais selvagens prostrarem-se na presença do amor de Deus. O amor lança fora o medo. Alguns de vocês aqui nesta noite podem se lembrar da noite em Portland, Oregon, quando aquele maníaco me encarou, cuspiu em mim e me amaldiçoou. Muitos pastores fugiram da plataforma, ficaram com medo dele. Houve aqueles que acharam que a lei deveria ser chamada
e pela força eles deveriam amarrá-lo e levá-lo para a prisão novamente. Em vez de odiar aquele homem, eu amei. Eu pensei, esse pobre homem não quer me ferir. É o diabo nesse homem. Ele quer me ferir. Esse homem provavelmente tem uma família que ele ama, gosta de comer e se associar e ser um cidadão, mas é o diabo nele que está fazendo isso. Eu pensei, esse pobre irmão. Ele chegou perto de mim e disse, eu vou te mostrar se você é um homem de Deus ou não. Bem, eu não disse nada, apenas olhei para ele. Tudo estava quieto. Então o homem disse, você, serpente rastejante. Eu não disse nada, mas lembre-se disso, eu não estava com medo, pois fiquei ali com o amor de Deus e o enfrentei. Então, quando ele levantou o punho para me atingir, eu disse, Satanás, saia desse homem. E ele se virou e caiu prostrado aos meus pés, prendendo-os no chão. Não tenha medo, meus amigos. Ao invés disso, tenha amor. Agora recordem, o diabo fará com que você prove cada palmo de terreno que você reivindica, mas se você ama a Deus, não resta mais medo, e você pode se firmar naquilo que você crê e não ser derrotado. Lembro-me disso, quando no México, no ano passado, foi comunicado que não conseguiríamos lugar para acomodar a multidão, de modo que todas as pessoas que vieram às reuniões tiveram que se reunir em campo aberto. Não havia cadeiras para sentar. Eles se apoiavam uns nos outros para ouvir a palavra de Deus, jovens e velhos juntos, e os muitos cansados que tinham, talvez, caminhado o dia todo para chegar à reunião. Ao vê-los em pé ali, no frio, eu pensei, como eles devem amar o Senhor. No dia do julgamento, como eles se colocarão contra os assim chamados membros de igreja que não lotam sequer a porta de uma reunião assim? Quando a reunião estava para encerrar numa noite, a chuva começou a cair muito forte e estávamos todos encharcados quando um grande distúrbio começou a acontecer na multidão. Meu filho, Billy Paul, veio até mim e disse, papai, há uma pequena mãe no meio da multidão. O bebê dela está morto e ela está forçando a passagem entre os guardas e gritando tanto para chegar até o senhor que nenhum de nós pode segurá-la. Eu disse, peço ao irmão Moore para orar por ela. E assim o irmão Moore dirigiu-se até a pequena mulher mexicana na audiência que, a essa altura, já havia chegado à frente. Quando ele foi em sua direção, eu vi em uma visão um bebê se levantando. A pequena mãe estava olhando para mim e gritando, Padre, Padre! Eu disse, traga o bebezinho aqui. Notei que ele estava imóvel sob um cobertor encharcado pela chuva. Ela me contou que ele havia morrido horas antes, mas ela não abandonaria os médicos ou a funerária, mas o trouxe para mim para receber oração. Coloquei minhas mãos sobre o bebê e fiz uma oração simples a Deus. E Deus é minha testemunha. Aquele bebezinho deu um grito agudo e começou a chutar o mais forte que pôde. Aquilo alarmou todo o México. Um amor de mãe se projetando, a graça de Deus tomando o controle. Amém. Na noite seguinte, trouxeram-me um homem de rosto enrugado, bem idoso, e suas roupas estavam velhas e rasgadas. Enquanto ele estava diante de mim, ele pegou um rosário e começou a rezar. Eu disse, guarde isso, meu irmão, você não precisa disso agora. Oh, como eu amei aquele velho e senti tanto por ele. Então eu vi seus pobres pés sem sapatos e suas calças tão esfarrapadas. Com tudo isso contra o homem,
Eu simplesmente não podia acreditar que a natureza também seria contra ele, mas ele era completamente cego. Olhando, meu coração deu lugar a uma grande onda de amor e compaixão. E eu clamei a Deus: Jesus, por favor, tenha misericórdia deste velho pai cego. Tu ajudarás, Pai? E ouvi o homem gritar: Glória a Deus! E sua visão completa voltou. O que foi isso? Foi entrando em comunhão com o seu sofrimento. Você deve fazer isso. Se alguma vez eu tive sucesso ao orar por uma pessoa, foi quando eu pude entrar em comunhão com ela, sentir a sua enfermidade, sentir a sua condição. Então, algo em você desce, além da razão, e ora a oração da fé pelos enfermos. Você tem que sentir pela pessoa, você tem que se compadecer dela, você tem que estar com ela antes que você possa ajudá-la. Então, você entra em uma espécie de profundidade. É o amor de Deus que está além do amor humano. Vou lhe dizer uma coisa. Vocês podem me considerar um fanático depois disso, mas eu vou lhes dizer de qualquer forma. Todo o meu ministério tem sido envolvido em torno do amor. Se eu puder amar ou estar em sintonia com o que for que estiver diante de mim, algo acontece. Quando eu era um guarda florestal, há alguns anos atrás, eu estava na mata e em campos, cuidando do meu trabalho, quando me lembrei que, não longe de onde eu estava patrulhando, havia um amigo que estava doente e que precisava de mim. Eu pensei em ir até este amigo agora, enquanto eu estava tão perto. Então, eu comecei a atravessar o campo que tinha sido cercado, sabendo que esse era o caminho mais curto. Então, eu coloquei minha arma no assento da caminhonete, saltei a cerca e comecei a atravessar o campo para a casa do meu amigo. Quando eu estava a cerca de 200 metros da cerca, eu vi um grande touro escuro se levantar diante de mim. Oh, de onde ele veio? Então, eu me lembrei que ele era um touro assassino que fora trazido da fazenda de Burke, apenas alguns meses antes dele ter matado um homem. Mas como ele era um verdadeiro touro reprodutor, eles o venderam a essa fazenda. E eu tinha esquecido que ele estava ali. Ali estava ele, a cerca de 30 metros de mim. Eu ia pegar a minha arma, mas ela não estava ali. Estava no caminhão onde eu a deixara. Oh, eu estou feliz por tê-la deixado lá. Senão, eu teria matado o touro. Depois, iria e pagaria por ele. Ele bateu as patas no chão um pouco e começou a vir em minha direção. Eu sabia que a cerca estava muito longe, e tudo o que havia perto de mim era um pequeno carvalho matagal ali atrás. Oh, o que eu poderia fazer? Não importa onde eu me virasse, ele me pegaria. Era a morte. Então, eu pensei, meu Senhor. Em meu coração, eu disse: vou caminhar até minha morte de maneira mais corajosa que eu puder, confiando em Jesus Cristo. Tão logo isso veio do meu coração. Agora, por favor, não tome isso como infantil. Algo aconteceu. Oh, eu desejaria que isso acontecesse agora mesmo. Sempre nesses casos é que algo acontece. Em vez de odiar aquele touro, eu me compadeci dele. Amei-o e não tive mais medo daquele animal do que de estar aqui com meus irmãos. Todo o medo se foi e eu pensei: pobre criatura, estou em seu território. Você é um animal e não sabe distinguir nada, você só sabe proteger seus direitos. Então eu disse em voz alta para o touro estas palavras: ó criatura de Deus, eu sou um servo de Deus e estou indo orar por meu irmão doente. Eu sinto por tê-lo incomodado, mas no nome de Jesus, deite-se. Com isso, ele esfregou os cascos na terra e parou. Eu fiquei ali tão calmo quanto eu estou agora. Aquele grande touro assassino
havia parado seu iminente ataque para me matar e simplesmente 1,5 metro de mim. Ele estava tão desorientado que olhou para um lado e para o outro e então se virou, foi por ali e se deitou. E eu passei a menos de 1,5 metro dele e ele não mais se moveu. Oh, quando o amor é posto à prova, ele derrotará cada inimigo e cada tormento que existe na terra. O Deus que fechou a boca dos leões na cova ainda vive hoje, meu irmão. Minha esposa, que está aqui em algum lugar nesta noite, sempre reclamou comigo por cortar a grama sem camisa. Eu tenho cerca de meio acre de grama onde eu moro, muito gramado na frente da casa, bem como no fundo. Enquanto eu aparava, eu sentia muito calor sob o forte sol, então eu tirei a camisa enquanto estava no quintal e aparava a grama tão rapidamente quanto podia. Logo, uma convocação para orar por uma pessoa enferma apareceria e eu correria para dentro da casa, trocaria minhas calças e roupas suadas e reapareceria em poucos minutos mais apresentável. Bem, isso continuaria assim até o gramado da frente crescer antes que eu terminasse o gramado dos fundos, pois eu conseguia dar apenas algumas rodadas por dia. Numa tarde quente, eu estava no quintal e não havia ninguém para me ver, então eu tirei a camisa e trabalhei arduamente e bem rápido. Eu tinha esquecido que no canto da cerca havia um ninho de vespas e eu bati o cortador naquele ninho. E amigos, Deus é meu juiz. Em um instante eu estava todo coberto de vespas. Agora, você sabe quão perigoso é o ferrão de uma vespa? Pode te matar. E eu estava ali sem camisa. Então, algo aconteceu. O amor é o que é isso. Em vez de odiar aquelas vespas, eu pensei, pobres criaturinhas de Deus, não tenho nada contra vocês. Essa é a casa de vocês e eu as incomodei. Então eu disse em voz alta para as vespas, sinto muito por ter esquecido que sua casa era aí, e eu assustei e perturbei vocês. Por favor, me perdoem. Isso soa infantil, mas eu pensei que é melhor sermos crianças de Deus do que agir sempre como adultos, tentando resolver as coisas sozinhos, muitas vezes. As vespas me cobriram todo, mas eu não estava com medo delas, e disse, pequenas criaturas, voltem para o seu ninho, eu não vou fazer mal a vocês. E como Deus vive, essas vespas giraram ao meu redor 3 ou 4 vezes e voltaram direto para o ninho. Foi amor, o amor, o poder do amor, meus amigos. Outra vez que o amor apareceu, me mover com a natureza, foi o seguinte. No verão passado eu estava sentado na varanda com os meus bons amigos Léo e Jeanne, ensinando-lhes a palavra de Deus. Nós estávamos em uma profunda lição sobre o assunto, o amor de uma mãe. Naquela manhã, o jornal publicou a história de uma linda jovem negra que tinha tido um filho ilegítimo e o levara até a ponte sobre o rio Raio e o jogara na água envolto em um cobertor. O taxista comunicou às autoridades e elas investigaram e descobriram. Nós estávamos discutindo essa questão de como a mulher certamente não tinha amor. Ela era uma fêmea que deu à luz uma criança, mas ela certamente não era uma mãe. Logo vimos uma gambá vindo para a minha garagem. Ela passou por outros jardins que não tinham cercas e veio até o meu, que era todo cercado. E como se soubesse o seu caminho, pois ela não tentou se arrastar para baixo da cerca, ela chegou à entrada da garagem, entrou e seguiu na direção da minha varanda da frente. Eu disse aos rapazes, ela deve estar com raiva, ou algo assim, porque os gambás só se movimentam à noite. Eles não conseguem enxergar bem durante o dia. Nós descemos um pouco para encontrá-la. Peguei um rastelo que o irmão Woods havia deixado lá no dia anterior e coloquei sobre ela com cuidado.
em vez de fingir estar dormindo, como deveria ter feito, ela começou a roer o rastelo. Isso me surpreendeu porque, ao menor sinal de perigo, eles sempre fingirão estar dormindo ou mortos. Essa é a origem da expressão. Eu a virei de costas e descobri que ela estava gravemente ferida. Ela tinha uma perna quebrada e um lado da cabeça tinha sido esmagado e estava cheio de sangue seco. As moscas haviam pousado na ferida, causando a formação de larvas, e cheirava a carne podre e fétida, ficando seriamente infectada. Enquanto ela estava deitada de costas por alguns instantes, sua bolsa, na qual carregava seus bebês, se abriu devido à fraqueza. Seus músculos estavam tão cansados e enfraquecidos que ela não mais conseguia manter a bolsa fechada. 9 pequenos bebês estavam ali e ela os amamentava. Você pode pensar numa coisa dessas? Com seu último fôlego e força, ela amamentava seus bebês e tentava protegê-los. Eu disse a Léo e Ginny: olhem, rapaz, aqui está uma mãe verdadeira. Ela está usando seu último fôlego para lutar por seus bebês, enquanto aquela mulher de cor jogou o dela no rio. Aqui está um autêntico e verdadeiro amor de uma mãe por seus filhos. Meu coração foi tocado. Só então ela tentou se levantar de novo. Então eu a deixei. E ela começou a seguir em direção à minha casa enquanto ficamos observando-a. Aquele gambá foi direto para os degraus da frente da minha casa e desmaiou. Ela não deu outro passo. Nós andávamos até ela e, naquele momento, o irmão e a irmã Woods apareceram. A irmã Woods, que é veterinária, disse-me: ela está gravemente ferida para continuar vivendo. Então o senhor terá que matá-la, irmão Branham. Eu respondi: eu não posso. E ela afirmou: mas ela vai morrer e os bebês morrerão de fome. Ela disse: pegue então os bebês e mate-os rapidamente. Ela me garantiu que seria melhor matá-los do que deixá-los sofrer. Mas, eu não poderia fazer isso. Então ela disse: bem, pegue uma arma e atire na pobre coitada, irmão Branham. Eu respondi: não, eu não creio assim, irmã Woods. Eu simplesmente não poderia fazer isso. Então ela interrogou: o senhor é um caçador, não é? E eu respondi: sim, mas eu não sou um assassino. Então ela disse: bem, deixa o meu marido fazer isso então. Mas eu não percebi que esse plano deveria acontecer de outro modo. Então eu disse: bem, vamos dar um tempo. O dia passou e naquela noite eu saí para dar uma volta com a minha família. Quando retornamos, fui ver se a gambá ainda estava lá. E ela estava lá sim, mais perto da morte do que nunca. Eu sabia que se ela tivesse tido alguma força, ela teria se movido assim que escurecesse, pois eles se locomovem à noite. Mas ela se deitou ali e seus bebês ainda estavam tentando mamar. Eu me senti tão pesaroso por aquele pobre animalzinho ferido que estava ali morrendo. Cedo, na manhã seguinte, minha filha Rebecca se aproximou de mim. Eram 6 da manhã e eu tinha acabado de ir ao meu quarto para meditar no Senhor. Ela disse: papai, eu simplesmente não consigo tirar aquela velha mãe gambá da minha cabeça. Eu respondi: eu também, Beck. Então decidimos ir olhá-la e, enquanto estávamos de pé ao lado dela, no início da manhã, ela parecia pior do que nunca. Sua respiração estava tão lenta que você mal podia detectá-la. Beck começou a chorar. Então nós entramos e eu ordenei que ela voltasse para a cama. Voltei para o quarto de oração e me assentei e pensei: Deus, como aquela pobre mãe gambá deve estar sofrendo. Como ela deve amar aqueles bebês. Espero não ter que vê-la morta. E enquanto eu estava sentado ali, algo me disse: você estava pregando ontem sobre ela.
você a usou como seu texto? Respondi: isso mesmo. Você disse que ela era uma mãe verdadeira. E eu confirmei: isso mesmo. Mas eu a mandei para a sua porta. E ela ficou na sua porta como uma dama por 24 horas, esperando a sua vez de receber oração. E você não disse uma palavra? Eu disse: bem, eu não... Eu interroguei: com quem eu estou falando? Eu estou falando comigo mesmo? Eu pulei e pensei: oh, és tu, Deus! Abaixei a cabeça e clamei: oh, Deus misericordioso, perdoe teu humilde servo por não saber isto. Eu sinto muito, querido Senhor, por ser tão estúpido e tão desprovido de sabedoria. Perdoe-me, eu rogo, querido Senhor. Em seguida, eu corri para a velha mãe Gambá e, ajoelhando ao lado dela, levantei a cabeça a Deus em oração pela recuperação dela. E coloquei minha mão em seu corpo, quase sem vida, e orei reverentemente. Quando fiquei de pé novamente, a vida começou a entrar novamente em seu corpo. Ela ficou de pé, pegou os seus bebês, olhou para mim como se dissesse: obrigado, bondoso Senhor, e começou a atravessar o gramado para a entrada da garagem. Dali, ela seguiu e então se virou e foi direto para a estrada do jeito que ela veio e entrou para a mata. Como me regozijei, oh, como eu louvei a Deus! Ele havia guiado uma pobre velha gambá moribunda à minha porta para receber oração e a ressuscitou para a vida, um animal que nem mesmo tem uma alma para o Espírito Santo habitar, mas Deus o guiou por sua poderosa mão. Tanto quanto sei, ela está vivendo hoje e criou a sua pequena família. Se Deus, pelo seu Espírito Santo, pôde guiar uma pobre gambá irracional para receber oração, a fim de que sua vida fosse poupada, quanto mais vale você do que um gambá? Vocês também não vieram aqui hoje à noite para receber oração, meus queridos irmãos? Certamente. Se Deus pôde levantar uma gambá, Ele poderá te levantar. Oh, vamos olhar para Ele com todo o nosso coração. Você que está deitado aqui doente, você não sabe que o Rei dos Reis está cuidando de você? Oh, não se preocupe, não tenha medo. Você pode dizer: oh, mas eu sou tão insignificante para Deus. Mas eu digo isso, você é filho dele e Deus te quer, Ele te ama. Ele te amou tanto que, quando seu amor foi projetado, a graça soberana tomou o controle e enviou um Salvador para te redimir para si mesmo. Nesse Salvador, ele foi ferido por nossas transgressões, porque ele te amou. Deus viu as aflições do seu povo e, pelas suas pisaduras, você foi sarado. A graça de Deus fazendo um caminho, porque o seu amor o requereu. E quando seu amor projetou seus sentimentos, Cristo saiu para tomar o teu lugar. Isso exigiu algo para tomar o lugar. Somente o seu amor saiu por você. E a graça proveu um sacrifício para você. Agora, você é apenas convidado a crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu espero que você capte a visão. O amor é um dos maiores instrumentos na economia de Deus. Deus é amor. A Bíblia diz que Ele é amor. E quando você se torna um dos seus filhos, você se torna parte desse amor, uma parte da economia de Deus. Você se torna um súdito de seu domínio. Quando você faz isso, você se torna um filho ou filha de Deus. E Ele lhe disse que Ele lhe daria a vida eterna. Agora, a palavra usada para a vida eterna no grego é zoe, que significa a vida de Deus. Então, o amor de Deus projetado para você faz de você uma parte dele depois de sua conversão. Então, você se torna uma criança que é nascida de ou vem de e que te coloca em um relacionamento com Deus. Tanto que você é agora um filho ou uma filha.
Deus, o Criador, criou todas as coisas pelo seu poder, através de sua palavra falada, e tudo que é a palavra de Deus manifestada. O mundo inteiro foi feito por Ele, e como erramos quando tentamos ignorar a palavra de Deus, ou tentamos limitar o poder de Deus pela nossa própria imaginação. A própria terra em que estamos hoje é unicamente a palavra de Deus manifestada. Deus fez o mundo por sua palavra falada. Oh, que coisa! Por que você veio aqui nesta noite para receber oração? Onde está a sua alma diante de Deus? É a minha pergunta. Vamos inclinar as cabeças agora e falar com Ele. E lembre-se, queridos amigos, se esta fosse a última mensagem que eu já preguei, minha palavra é verdade, porque a Bíblia diz que é a verdade. O Espírito Santo operando em meu ministério prova que isso é a verdade. E o mundo científico sabe que é a verdade, porque isso foi até mesmo fotografado. Creiam e vejam Deus trabalhar entre vocês. Porque eu creio que a luz que está presente agora enquanto eu oro por vocês é a mesma que foi fotografada na reunião em Houston, Texas. Eu também creio diante de Deus, meu Criador e Salvador, que ela é a mesma coluna de luz que guiou os filhos de Israel com Moisés como seu líder. Eu creio que a coluna de fogo que está aqui agora e revelará os segredos dos corações dos homens aqui nesta noite é a mesma coluna de fogo que desceu e se fez carne e habitou entre nós na forma do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus disse: eu vim de Deus e volto para Deus. E eu creio que quando ele voltou para Deus, ele retornou na forma dessa luz, a mesma forma na qual ele apareceu a Moisés e aos outros profetas em toda a Bíblia. Creio que ela é a mesma luz que Paulo viu na estrada de Damasco, embora os que estavam com ele não tenham visto nada. Eu creio que a luz que está aqui ao meu lado agora é a mesma que tirou Pedro da prisão. Ele está aqui agora mesmo, respondendo a oração de uma pequena mulher sentada bem aqui. Ela é uma mulher de cabelos negros que está sofrendo com um problema nervoso. O homem sentado ao lado dela está sofrendo com problemas nas costas. Vocês são marido e mulher. Levante as mãos se isso for verdade. Eu não te conheço, eu nunca te vi, mas o Senhor Jesus Cristo te faz ficar bem. Vocês dois estão curados. Amém. Eu vejo a luz agora ir em direção a um homem que tem problemas na vesícula biliar. Senhor, seu nome é Clarence e você vem de um lugar chamado Grand Prairie. É isso mesmo, não é? Bem, seu problema na vesícula acabou. Acabou, Senhor. Você pode ir para casa e ficar bem. Amém. Você diz: irmão Branham, o Senhor chamou o nome desse homem, Jesus Cristo, quando esteve aqui em um corpo de carne, não revelou a Simão que seu nome era Simão e que o nome de seu pai era Jonas e que ele seria chamado Pedro dali em diante? Correto. Ele ainda é o mesmo. Amém. A coluna de fogo está agora sobre uma mulher que sofre de pressão alta. Seu nome é Senhora Fishbrook e você é dessa cidade. Você mora em uma rua chamada 125 e o número da sua casa é 13.104. Se isso for certo, levante a mão. Tudo bem, vá para casa. Você está curada, senhora. Jesus Cristo te cura. Oh, eu desafio vocês, pessoas, a crerem. Olhem para Deus e vivam. E creiam. A luz agora desce aqui sobre essa senhora da primeira fila. Senhora Farr, que tem um problema no coração, não é mesmo? Você crê que Deus vai te fazer ficar sã? Seu pai ao seu lado tem problemas espirituais? Você
não é dessa cidade, você é dos Estados Unidos, de um lugar que tem colinas, Warren, Pensilvânia. Se estiver certo, levante a mão. Você está curada agora, vocês dois. Jesus Cristo te cura. Amém. Eu vou fazer uma coisa agora. Todos aqueles que têm sentido um esfriamento em seus corações para com o Senhor Jesus Cristo, todos os que estão longe da vitória nesta noite, todos os pecadores, venham agora a Cristo, que tem se demonstrado a vocês. Venham agora ao Senhor Jesus, todos que querem limpar suas manchas de culpa. Cristo está aqui. Venham para a frente agora, enquanto Ele está aqui. Você fará isto? Venha, amigo pecador, desviado, frio, morno, indiferente. Venham da galeria, estamos dando a você a oportunidade de vir agora e aceitar esse Jesus que tira o ferrão da morte. Certamente eu sei do que estou falando. Ele não me deixaria fazer essas coisas para provar que Ele está aqui. Você quer tirar as suas manchas de culpa? Venha logo aqui embaixo agora, cada um. Qual é o problema com vocês, canadenses? Qual é o problema? É bom ser conservador, mas não seja muito formalista. Você afugentará o espírito de você e você não terá nenhum avivamento. Ouça-me. Eu falo no nome do Senhor. Rompam essa indiferença e esse formalismo que há entre vocês. Ajoelhem-se. Você sabe que precisa de arrependimento. Eu falo no nome de Jesus Cristo. Se você quer ter um reavivamento, aqueça seu coração para Deus. Eu sou um servo de Deus, um profeta de Deus, e há aqueles entre vocês aqui esta noite que precisam vir ao altar. É melhor você se acertar com Deus, porque a hora está chegando quando você vai gritar para encontrar isso e não encontrará. Isto é o assim diz o Senhor. Isso é Deus falando. Venha ao altar. Você que é indiferente, que vergonha para você. Quando o Espírito Santo vem e faz as coisas que Ele está fazendo bem no meio de vocês, e você se assenta aqui como se estivesse quase morrendo congelado, saiam dos seus lugares e venham ao altar. Arrependam-se ou perecerão. Eu não sei porque estou falando isso, mas algo está me dizendo para falar. Estou te dando um aviso. Pode ser o último também. Arrependam-se. Não importa a que igreja vocês pertençam, se vocês não estão arrependidos e o amor de Deus não está em seus corações, vocês são pecadores no caminho para o inferno. Isto é o assim diz o Senhor. O mesmo Deus que discerne os espíritos aqui, Ele diz sua condição, está falando agora. Eu falo em nome de Jesus Cristo. Corra até o altar. Chegue ao arrependimento rapidamente, antes que Deus vire a página sobre você e você esteja condenado para sempre. Isto é o assim diz o Espírito Santo. Isso está no meio de nós agora. É duro, mas é Ele. Eu só posso falar isso. Deus sabe que eu não diria essas coisas de mim mesmo por nada. Algo me agarrou e disse para dizer isso. Eu apenas obedeço a Deus. Enquanto cantamos mais um verso de "Há uma fonte cheia de sangue", é melhor você vir. Oh, como este país precisa de um quebrantamento. Você tem que ter um quebrantamento antes que você possa ser moldado novamente. Você tem ido à igreja há tanto tempo que ficou cheio de musgo e endurecido quanto a isso. Você precisa de um arrependimento. Você precisa de uma experiência à moda antiga do amor de Deus em seu coração. E lembre-se, minha voz te perseguirá enquanto você viver. Isso é verdade. Eu falo em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixe-me dizer outra coisa. Se você tem algo contra alguém, é melhor você acertar agora mesmo. Está ficando escuro nesse edifício. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Eu creio que eu me levantaria do meu assento e viria se meu coração estivesse aquecido por Deus. Eu viria ao altar. Amigos, não tenho visto isso acontecer por anos.
Nunca tive tal sentimento como o que me veio há alguns momentos. Quando vi algo como que uma escuridão agitando pelo edifício, algo me atingiu. E essas não foram minhas palavras, nem minha vontade de dizer estas palavras. Deus sabe que é verdade. Há algo errado, lembre-se disso. Ouçam, amigos, eu não sou um comprometedor, nem um tipo de pessoa sem personalidade. Eu falo a verdade, e Deus confirma que eu falo a verdade. Você fica tão igrejeiro que deixa Cristo fora. Fico tão feliz em ver suas convicções, e este altar cheio de corações honestos mostra que Deus está se movendo. Agora, todos nós juntos vamos orar e invocar o nosso Senhor enquanto Ele nos ouve. Deus dará a Edmonton um revivamento se vocês obedecerem. Venham, vamos clamar a Deus. E lembre-se disso, precisamos de um reavivamento, e o sangue de vocês não estará sobre mim no dia do juízo. Eu falo em nome de Jesus. Vocês gostariam de ver outra noite de Pentecostes? É com vocês. O doador do Pentecostes está aqui, o Espírito Santo. Ore e clame a Deus. Ó eterno Deus, eu venho em nome de Jesus Cristo. Agora o diabo foi repreendido, a doença foi curada, o evangelho foi pregado e o poder de Deus lançou fora todo o poder demoníaco do edifício. Ó Senhor, derrube cada muro de separação. Derrube o denominacionalismo, destrua ideias desse tipo e permita que o Espírito Santo venha agora a todos os corações como um vento veemente e impetuoso. Encha esta grande audiência aqui com o poder esclarecedor do Espírito Santo. Coloque uma chama de fogo em cada coração. Ó Deus eterno, que conhece os corações dos homens, que se revela como uma labareda de fogo, perdoe todo o pecado, tire as ofensas e torne essas pessoas puras e brancas. Conceda isso, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Levante as mãos, louvem-no, louvem-no.